Sejam bem-vindos. Vamos determinar de forma simplificada o volume de uma pirâmide. Para isso, vamos partir então deste cubo que está representado na tela. Este cubo, como sabemos, tem as arestas que têm exatamente as mesmas medidas. Nesse caso, vamos chamar essa aresta da frente de comprimento, essa aresta lateral de largura e essa aresta vertical vamos chamar de altura. Como sabemos, o volume do cubo vai ser dado por a área da base vezes a sua altura. Então, segue que a área da base é o produto do comprimento pela largura, a altura do cubo é o segmento H. Segue então que o volume do cubo é dado pela área da base vezes a altura, mas, como sabemos, a área da base é o produto de C vezes L. A área da base é o produto de C vezes L. Então, podemos concluir que o volume deste cubo será dado pela multiplicação do comprimento pela largura pela altura. Então, a partir dessa construção do volume do cubo, vamos chegar de forma simples ao volume da pirâmide. Para isso, vamos realizar algumas construções importantes. Inicialmente, vamos marcar um ponto P localizado exatamente no centro do cubo, ou seja, no encontro das suas diagonais. Vamos observar este ponto P. Então, veja então que ele está exatamente localizado no centro do cubo. A partir deste ponto P, vamos fazer as seguintes construções. Observe então o primeiro segmento que construímos, que vai do ponto P até esse vértice da frente. Outro segmento que vai do ponto P ao vértice localizado na face de trás. Observe agora o segmento que vai do ponto P ao vértice da frente. E, finalmente, observe também o segmento que vai do ponto P a esse outro vértice que está localizado na face posterior do cubo. Então, a partir desses segmentos que foram traçados a partir do ponto P, podemos então visualizar a seguinte pirâmide. Então, essa pirâmide que tem como vértice o ponto P e a base coincidente com a base do cubo inicial. Nessa pirâmide agora, vamos traçar a sua altura H minúsculo. Observe então a altura H da pirâmide que está localizada na base do cubo. Observe então a relação que há entre essa altura H minúsculo e o H maiúsculo, que é a altura do cubo original. Como o ponto P está localizado exatamente no centro do cubo, segue então que a altura minúscula, a altura da pirâmide, é a metade da altura do cubo H maiúsculo. Ou ainda, podemos pensar que a altura do cubo H maiúsculo é o dobro da altura da pirâmide H minúsculo. Então, de forma semelhante à construção dessa pirâmide que está localizada na base inferior do cubo, poderemos construir outras pirâmides. Observe, então, uma pirâmide que está localizada na face de trás, uma outra pirâmide que está localizada em relação à face superior, uma outra pirâmide que está localizada em relação a essa face direita, uma outra pirâmide que está localizada em relação a essa face da frente, e finalmente agora uma outra pirâmide que está localizada em relação a essa face da esquerda. Então, a partir dessas construções, podemos verificar a existência de 6 pirâmides equivalentes, ou seja, que apresentam exatamente o mesmo volume. Ou seja, como sabemos, o cubo possui 6 faces. E como, a partir de cada face, eu construir a base de uma pirâmide, cujo vértice está localizado no centro do cubo, então temos no interior desse cubo a existência de 6 pirâmides equivalentes. Sendo assim, temos condições de fazer uma relação entre o volume dessas 6 pirâmides e o volume do cubo. Então veja, o volume da pirâmide será então o volume do cubo dividido por 6, porque, como sabemos, no interior desse cubo existem 6 pirâmides
equivalentes. Então, o volume do cubo, a partir do que já sabemos, é o produto do comprimento vezes a largura vezes a altura. Basta observar em cima. Tudo dividido por 6. Sabemos também que o comprimento vezes a largura é exatamente a área da base. Repito, vezes a altura dividido por 6. Então, a área da base é repetida. Sabemos também que a altura do cubo é igual ao dobro da altura da pirâmide. Então, substituímos H maiúsculo por 2H minúsculo. Tudo dividido por 6. Finalmente, simplificando o 2 com 6, segue então que o volume da pirâmide será dado pela área da base, vezes a sua altura, dividido por 3. Então, chegamos ao formulário que vai nos permitir calcular o volume de uma pirâmide.